Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Tô começando esse vídeo assim bem do nada, porque falei, ai gente, preciso gravar alguma coisa, mas vou tentar fazer um cenário diferente pra vocês não ficarem vendo o mesmo ângulo da porta enquanto eu não tenho nenhum cenário bem bonitinho. Mas antes disso, né, deixa eu me apresentar, caso você ainda não me conheça. Meu nome é Laura, eu tenho 27 anos. Aqui no meu... Ai, esqueci disso. Minuto. Pronto. E neste vídeo, o meu intuito é falar sobre como que eu avancei 2 níveis de inglês durante o meu intercâmbio de 8 meses na Irlanda. Se você ainda não assistiu os outros vídeos aqui do meu canal, eu já fiz uma retrospectiva do meu intercâmbio, tem também desde arrumando mala, alguns dias que eu passei lá em Dublin. E, poxa, foi muito especial. Eu fiz também como que tá sendo esse pós-intercâmbio. Eu voltei em outubro de 2023 e até hoje eu sinto que eu ainda tenho um pouco de dificuldade com essa volta. Eu tive uma tristeza bem forte, sabe? Quando eu voltei, não estava conseguindo me encaixar, mas agora, enfim, as coisas já estão ficando um pouco mais tranquilas. Eu falei isso tudo aqui no último vídeo, que está aqui. Errou! Ai, será que eu acertei, gente? Eu sou doida pra acertar isso, né? É uma coisa tão youtuber falar, tá aqui nesse card. Mas enfim, hoje eu vou compartilhar então como que eu consegui melhorar muito meu inglês com esses 8 meses, sendo que eu era uma pessoa que detestava inglês, falava que pra que eu vou aprender inglês? Eu não tinha objetivo com isso, né? Então eu vou contar a história desde o começo. Vamos comigo. Brincadeira. Então, a minha história no inglês, ela começa quando eu era bem pequena, mas eu nunca engajei de fato no inglês. Isso porque os meus cantores, cantoras, minhas bandas, enfim, tudo que eu assisto, tudo que eu tô em comunicação diária é brasileira, é nacional. Então, eu nunca tive um interesse muito forte na língua inglesa, já fiz vários e vários cursos, assim, que vocês conhecem aí, e nunca vi avanço nenhum mesmo. Porque eu não tinha muito propósito em aprender inglês. Eu sempre falei com a minha mãe, inglês é coisa chata, pra que eu vou aprender isso? Eu não tenho vontade de morar fora, não tenho vontade de fazer intercâmbio, não tenho vontade de fazer nada disso. Então pra que eu vou aprender o inglês? Até, né, que Deus muda toda a nossa vida e Deus me presenteou, me colocou num caminho do intercâmbio. E assim, eu não paro de agradecer por isso, porque pra mim foi realmente uma experiência muito incrível e que eu nem cheguei a sonhar. Foi um presente mesmo de Deus. Então, eu tinha ali um inglês entre básico e intermediário pelas poucas coisas que eu aprendi nos cursos. Não que os cursos não tenham me ensinado, mas porque eu realmente não queria aprender. Não via propósito naquilo e nem um porquê. Então, gente, eu não tava com saco. Eu nunca tive vontade mesmo de aprender inglês e eu era ruim mesmo. No dia 18 de fevereiro, eu embarquei do Brasil para a Irlanda. E assim, já nos primeiros momentos eu comecei a sentir uma dificuldade com o inglês e ver que realmente aquele meu básico era bem básico mesmo, apesar de chamarem de intermediário. Na verdade, eu acho que era pré-intermediário. Fiz um nivelamento quando eu cheguei na Irlanda, né, na escola que eu estudei, inclusive vou deixar aqui embaixo, ICOT College. Eu tive uma experiência muito positiva na ICOT, quem estiver procurando aí também. Olha, pra mim foi incrível, de verdade. Eu tive, professores excelentes que estavam muito dispostos a ensinar mesmo, cobravam bastante, o que foi muito positivo pra mim, porque eu realmente precisava de uma pessoa que tivesse didática e me fizesse ter vontade de aprender mais, sabe? E eu dei sorte, né, com os 3 professores que eu tive na ICOT. Mas além da escola, eu também aprendi em muitos outros lugares. Mas voltando aqui, eu fui do pré-intermediário até eu acho que eles chamam de Upper Intermediate, né, que é o Upper, um além do intermediário. Então eu cheguei no pré-intermediário, fiz o intermediário e fui pro próximo, que eu acho que talvez um antes do avançado. Para falar em linguagens que eles usam assim nesses cursos de inglês, eu entrei no A2+, e saí no B2+. Então eu avancei aqui, né, 2 vezes. E foi muito legal, porque eu realmente sentia que eu estava evoluindo. Eu não estava simplesmente pulando de nível porque tinham que me pular. Não. Se você não manda bem, eles não vão te pular não, tá? Pelo menos na escola onde eu estudei, isso era muito importante pra mim. Então, como que uma pessoa que nunca gostou de inglês, né, saiu daqui do Brasil sabendo falar as frases assim mais simples, mas eu não conseguia entender porque era tudo muito rápido, não conseguia falar porque eu falava devagar. Como que eu conseguia avançar, né, de fato, pra conseguir subir estes 2 degraus? Eu não tive vergonha. É sério, eu não tive vergonha. Eu fui literalmente sem vergonha. Porque
Eu tentava lá fazer todo mundo de professor. Eu estava mergulhada num ambiente em que pelo menos 90% das pessoas ao meu redor sabiam inglês minimamente. Pelo menos, né, estando num país onde se fala inglês, você vai encontrar muita gente falando inglês. Então, você é meio que colocado à prova todos os dias, porque você precisa comprar uma água, você precisa pagar uma roupa, você precisa pedir trabalho para alguém que só fala inglês. Não adianta você falar outro idioma que eles não vão entender. Então você precisa tentar. E eu não só utilizei nos momentos em que eu precisava falar inglês. E aqui que foi meu pulo do gato. Eu tentava falar mesmo que não fosse necessário. Por exemplo, eu entrava numa loja de roupa e perguntava se tinha uma blusa tamanho P verde. Tudo bem, às vezes eu não sabia como falar isso tudo em inglês, mas eu ia lá no tradutor e... Oi, tudo bem? Gostaria de ver uma blusa P verde. E tentava falar isso pra pessoa. Era mais ou menos assim. Hello, how are you? So, I would like to see or look, I'm sorry, I don't know. A t-shirt green t-shirt. E eu ouvia respostas mais ou menos assim. Hi, good morning. Okay, so first of all, you need to go ahead there and you need to turn left and maybe you can find there. Okay. Eu não sei se vocês sabem, mas o irlandês tem um sotaque muito carregado. Então eles falam tudo assim, entendeu? Você tem que entender que eles falam assim. É super difícil. Porque como assim? Você não estava ouvindo assim nos filmes? Chegando lá, você precisa ouvir. Você precisa entender o que eles estão falando com uma maçã na boca. Então o que eu ouvi era mais ou menos assim. Of course, if you are looking for a green t-shirt, go ahead and turn left. Sabe aqueles gatinhos que estão na moda que fazem? Eu ficava assim. Não entendia nada. Mas eu ficava, tá. Ahead. Entendi ahead. Então eu botava lá ahead, ok. Ahead. Left. Eu tinha escutado isso já em algum curso. Left, ok. Então eu tenho que virar pra esquerda, então talvez a blusa verde P esteja por lá. Era assim, sabe? Eu me colocava à prova o tempo todo, porque se eu não fizesse isso, não ia adiantar de nada. Ia ficar ali só na teoria da escola e não ia conseguir desenvolver nada. Então, esse foi o primeiro passo. Eu tentava falar inglês, mesmo que eu não precisasse falar inglês. Eu poderia muito bem ficar ali procurando uma blusa P verde. Será que encontrei? Mas eu podia tentar falar alguma coisa com uma pessoa que neste momento não lembra de mim. Ela encontra zilhões de pessoas naquela loja perguntando coisas do mesmo tipo, né? Então, pessoas que estão aprendendo, principalmente na Irlanda, se encontra em todos os lugares. Lá tá, enfim, muito intercambista. Então, poxa, viu que eu tentei ali, querendo ou não, aquela pessoa foi minha professora? Vale muito a pena tentar. Se você vai conseguir passar a mensagem ou não dá pra saber. Mas você vai tentando ali, eles vão se esforçando para entender o que você tá falando, sabem muito bem que muita gente lá não é fluente e com o seu hello eles já vão saber que você não é de lá e que você tá tentando, pode ser que você seja intercambista, eles têm essa noção. E eles se esforçam para tentar entender. Então fique tranquilo em relação a isso. Segundo ponto, se você tá indo para lá para aprender inglês, faz sentido que, por exemplo, você não escolha um trabalho que você fique 100% calado? Eu digo isso porque eu conheço muita gente que foi pra lá pra aprender inglês, mas fica, enfim, 90% quieto, em silêncio, porque tá fazendo cleaner, né? Não desmerecendo esses trabalhos. Obviamente, se você tá com dificuldade pra conseguir algum trabalho, você vai no que tiver. Eu fiz muito cleaner, principalmente no começo, que eu não tinha muita comunicação. É fácil você ser cleaner. Mas se você for cleaner durante todo o seu intercâmbio, você foi pra lá pra aprender inglês e passou 8 meses em silêncio, pode ser que você não aprenda. Pode ser que seu listening fique muito bom, porque você vai ter que ouvir muitas ordens, né? Vai ter que ouvir muita coisa ali, muitas demandas. Mas ao mesmo tempo você não vai conseguir treinar muito sua fala. Agora, por exemplo, se você trabalha como garçonete, que foi o meu caso, além de treinar o meu listening, que é escutar o que as pessoas estão te solicitando, você ainda precisa ter um contato mínimo ali com o cliente, né? Então, vale muito a pena escolher, se você tiver essa possibilidade, lugares onde você fique exposta à língua de forma que você precise utilizá-la. No primeiro momento, quando eu cheguei lá em Dublin, eu trabalhei num restaurante chinês. E nesse restaurante eu tinha nada de vocabulário. Eu sempre brinco que eu cheguei lá sem saber o que era downstairs.
E eu realmente não sabia o que era isso. E é andar de baixo, tipo, você desce a escada, né, down, e stairs é a escada, então é o andar de baixo. E upstairs é o andar de cima. Eu cheguei lá sem saber isso. E assim, trabalhando nesse restaurante chinês, onde eu só recebia ordens, as pessoas lá, os meus chefes, eles não queriam papinho, eles não queriam conversar e eles também não queriam que eu pegasse pedido de ninguém, de nada. Então era menos difícil, porque eu não precisava falar. Eu só precisava ouvir ali, downstairs, tá, beleza, eu acho que eles querem que eu vá pro andar de baixo. Ou então era assim, you need to wash the cutleries. O que ele tá falando? Você precisa lavar os talheres. Take the plates on table 9, por exemplo. Então eles estavam me mandando pegar os pratos da mesa 9. Então assim, take eu sei o que é. Plate eu sei o que é. Table 9, table eu sei o que é desde sempre, desde The Books on the Table eu sabia o que era table. E 9 eu também sabia número, então, legal, ele quer que eu... Entendeu? Aos poucos, o seu ouvido vai se acostumando com essa interação. Chega um momento em que eles falam, né, por exemplo, usando aqui alguns vocabulários que eu aprendi por ter trabalhado em restaurante. Napkin. Napkin é guardanapo. Cutleries é talher. Table é mesa. De verdade, a gente aprende lá o que é knife, o que é fork, o que é spoon, que é garfo, faca, talher, colher. Então, quando você precisa utilizar essas palavras, né, quando você é colocado ali realmente à prova, você vai aprendendo aos poucos. Se você falou que você é intercambista, que você tá lá há pouco tempo, o mínimo de paciência eles têm que ter. Porque é meio que óbvio, se você tá no pré-intermediário, por que você vai saber palavras difíceis? Eles têm esse cuidado de tentar também te falar de uma forma que você entenda. Se você não entender, você faz aquela cara de e eles vão ficar repetindo várias vezes. Até que cansam, mas eles repetem. E eu vi muita gente cansar de me explicar a mesma coisa, porque, enfim, eu errava e tinha que falar de novo. E faz parte. Gente, eu não sou, assim, tô muito distante do avançado, tá? Eu sou intermediário, iniciante no intermediário. Agora eu entendo muito melhor. Desde que eu cheguei aqui, assim, eu sinto tô entendendo muito melhor. Agora a pessoa não precisa falar 70 vezes. Só 59 já tá dando pra entender. Uma outra coisa que me ajudou bastante foi fazer amizade com pessoas que também estavam aprendendo inglês. Porque ali, por exemplo, citando aqui os meus amigos da Mongólia, que se você me segue no Instagram, se você já assistiu algum vídeo anterior, deve ter visto que eu tenho alguns amigos da Mongólia e, poxa, eu aprendi demais com eles. Porque todos eles também estavam aprendendo, estão ali mais ou menos no mesmo nível que eu. Então eles também têm as mesmas dificuldades que eu tenho, sabe? Então ficava menos difícil de falar com eles porque eles também estavam com dificuldade. E a gente tinha que fazer um esforço ali para conseguir entender o que o outro estava tentando falar. E é muito legal que nesse começo, quando você está conversando com alguém que também não tem o domínio da língua, você não fala, por exemplo, pega aquela faca para mim. Você vai falar assim, eu preciso daquela coisa que corta, que a gente usa pra comer, sabe? E a pessoa, of course, knife. Entendeu? Porque a gente não sabe normalmente as palavras direto. Então você precisa dar uma volta ao mundo e isso também aumenta seu vocabulário. Que você precisa aprender a descrever as coisas. E isso me ajudou muito porque, assim, muitas vezes eu não sabia direto o que eles me pediam. Pega napkin. Primeira vez que eu ouvi napkin. Could you take the napkin? Pegar quem? Não sabia o que era napkin. Aí alguém com certeza me explicou, aquilo que você usa para limpar a boca. Eu aprendi muito mais com a pessoa me falando que era aquilo que você usa para limpar a boca do que quando me fala uma palavra só, né? Tiveram que desenhar. Então ali eu tive muito mais contato com a língua, inclusive, do que com apenas uma palavra. Então assim, gente, eu aprendi muito, muito mesmo por conta dessas descrições, por conta desse não saber o que estão falando comigo e as pessoas precisarem desenhar. E assim, por exemplo, com os meus amigos da Mongólia, eu fazia a mesma coisa. Às vezes eu queria falar alguma coisa e não sabia a palavra certa, ou eles não sabiam, e eu precisava meio que desenhar com palavras. Então você vai tentando, entendi, sei o que é isso. Então essa estratégia aí de se unir a pessoas que também estão aprendendo, primeiro, que você não fica tão envergonhado porque sabe que a outra pessoa está passando pelo mesmo que você, e segundo, porque, cara, é muito legal. É muito legal. Um outro ponto é que na Irlanda tem muito brasileiro. Se você ainda não sabe disso, tô te contando. Tem muito brasileiro. Então é muito fácil você passar, cara, dias, se pá meses, sem falar inglês. Porque às vezes você vai num restaurante, você dá de cara com um brasileiro trabalhando.
Você vai numa farmácia, tem um brasileiro trabalhando. Você tá na escola, estuda com brasileiro. Às vezes seu professor é brasileiro. Então, se você grudar com brasileiro, você só vai falar português. Você só vai falar inglês com um brasileiro quando a maioria ali das pessoas, ou quando tiver mais alguém que não fale português. Aí você vai falar com esse brasileiro em inglês, né? Por exemplo, estávamos eu, minhas 2 amigas lá no restaurante e 2 meninos da Mongólia e uma pessoa da Mongólia. Cara, não dava pra gente ficar falando em português que ele não entendia nada. Muita gente fala, não cai nessa de morar com brasileiro, nossa, porque aí você não vai ter contato com a língua. Só fala isso quem nunca fez o intercâmbio, porque morar com brasileiro, ao meu ver, foi uma coisa muito positiva mesmo. Os costumes, a cultura, se precisar ter alguma DR ali, cara, é uma coisa mais direta, a pessoa vai te entender, você não vai precisar ficar rebolando para conseguir passar uma informação, é uma coisa mais papum. Então, morar com brasileiro é uma coisa que eu aconselho. Eu gostei, minha experiência foi boa morando com brasileiro. Agora, fazer todas as outras coisas com brasileiro, eu não te indicaria, tá? Mais mesmo porque você não vai parar pra falar inglês com esse brasileiro. Às vezes por vergonha, principalmente se a outra pessoa falar melhor que você, acho que a gente tem um pouco disso. Eu prefiro 1000 vezes, inclusive, falar com alguém que não fale português do que alguém que fale, porque eu acho que a pessoa, cara, tá ali se esforçando pra me entender e o brasileiro, ele tem meio de falou essa palavra errada. E você não quer ser corrigido, você só quer passar a comunicação e a outra pessoa só quer receber. Então, acho que é isso. Uma coisa que é meio óbvia, mas talvez não tanto, vá à escola. Muita gente faz o intercâmbio, mas falta mais do que vai. A escola, pra mim, ela funcionou muito no sentido de eu aprendia lá as coisas mais formais. Ai, deu cãibra no meu pé. Eu aprendia mais a teoria, né? Então eu via lá as frases muito bonitinhas. E assim, eu ficava maneiro. Mas como é que eu vou usar isso? E aí, às vezes, ouvindo, por exemplo, 2 Irishes, né? Ou 2 irlandeses conversando, eles falavam alguma coisa do mesmo jeito que eu aprendi na escola. E aí virava a chavinha, tipo, entendi. Com o passar do tempo, você vai vendo como utilizar aquilo que você tá aprendendo na escola. Então, pra mim, valeu muito por isso, sabe? E também porque você tá pagando a escola, né? Então vá à escola, não fica nessa de, tô no intercâmbio só pra trabalhar. Se você tá fazendo intercâmbio pra aprender inglês, não fica focado apenas no trabalho. Obviamente que dinheiro vale muito, é muito importante pra gente sobreviver, mas se o seu foco é inglês, assim como o meu, vale a pena você ir à escola, tá? Ainda que você veja, sei lá, professor chato, não tá rendendo muito e tal, você tá sendo ali forçado a ouvir, a ter contato com a língua pelo menos 2 a 3 horas no dia. Então isso é muito legal, é muito válido. Uma outra coisa que eu gostei bastante também foi viajar sozinha. Só não falava inglês, Portugal e Espanha, mas na Espanha, por exemplo, eu me apresentava muito mais falando inglês do que falando português, porque eles entendem muito mais sua tentativa de falar inglês do que sua tentativa de falar em português. Nisso, né, de viaja sozinho, ou se preferir, vai com alguém que não fale sua língua, talvez. É muito legal porque, mais uma vez, você se coloca à prova ali de, mano, você tá viajando pra outro lugar, você precisa se comunicar, você não sabe nada, é muito maneiro. Nossa, é muito maneiro. Pra Espanha, que eu fui sozinha, e eu, por exemplo, fiz um walking tour lá, que é quando você anda pelas ruas da cidade e vai alguém te apresentando, mas você pode escolher qual idioma você quer ouvir. Então tem para espanhol, inglês, enfim, outros lá que eu não sei mais quais, na Espanha em si. Mas eu optei pelo inglês, porque como eu estava, né, mergulhada ali no intercâmbio para inglês, cara, valeu muito a pena, porque eu conheci Barcelona e Madrid com pessoas falando inglês. Foi muito legal mesmo. Muito mais legal do que se eu tivesse escutado em português, porque, velho, português eu sei. Ali não, eu fui aprendendo as coisas, sabe? Meus amiguinhos do dia, vamos ver aqui quem que vai ser meu amigo de infância hoje, mãe. I'm going to explain you what about this. It's no kilometer zero, not your mind, okay? I think we have a thing with this. Nobody's going to say hello, okay? Because ladies are not to do it, okay? You can spend like an hour here. Cookies, and no cookies for you, okay? Just once. Hello, no English, practice español, por favor, practice español, okay? They go for cookies, okay? And you say hello to the camera, okay?
Além do lugar, eu fui aprendendo sobre o idioma que eu estava disposta a aprender. Então, quando você viaja sozinho assim, é muito legal porque você também é obrigado, meio que uma sobrevivência, a usar o idioma que eles usam. Leia livros, compre livros em inglês ou no idioma que você está indo estudar, né? E eu li muito, não só livros mesmo, mas eu olhava coisas na internet, colocava sempre no inglês, coloquei todas as minhas redes sociais, todo o meu telefone em inglês, para conseguir ficar cada vez mais próxima da língua. Hoje em dia meu celular ainda é em inglês por opção, porque eu fico ali pelo menos tendo aquele contato diário com um idioma que eu não posso parar de praticar, senão eu vou esquecer. Por último, mas não menos importante, peça feedback às pessoas que você está tendo contato, né? Por exemplo, quando eu trabalhava no restaurante, tinha um barman lá que, poxa, ele tinha muita paciência de me ensinar, muita mesmo. Então, às vezes eu parava lá perto dele, ficava falando coisas e falava, cara, se eu falar alguma coisa errada, pode me corrigir. Fique à vontade para me corrigir. Eu quero que você me corrija, porque é muito legal quando uma pessoa que está ali com o ouvido atento ao que você está falando, aproveita para te ensinar. Então, assim, esse cara me ensinou muito mesmo. E eu sou muito grata a todas as pessoas que eu fiz de professor, fiz de professora, porque sem eles saberem, eles me ensinaram. Então, assim, eu carrego uma gratidão gigantesca por todas as pessoas que me corrigiram no momento que era de me corrigir. Obviamente, é muito chato, você tá conversando com a pessoa fica... Não, toda hora. Mas quando é usado isso, né, de uma forma positiva e que tem um intuito ali mesmo de te corrigir para te ensinar, vale muito a pena. Agradeço essas pessoas. Bom, então esses foram alguns passos aí, algumas dicas, né, alguns conselhos também que eu aproveito para deixar aqui para você que está indo fazer intercâmbio agora. Não foi milagre, não foi da noite pro dia, foi porque eu vi um propósito, né? Quando eu tive que aprender inglês porque eu precisava do inglês, foi muito menos difícil. Talvez você também se questione, poxa, por que daqui do Brasil eu compro vários cursos e não aprendo? Primeiro que só comprar também não adianta muito, você precisa estar ali olhando para ele. Eu comprei muitos cursos também na minha vida que adiantaram de nada. Mas lá é muito menos difícil porque você está em contato mesmo com a língua. Você é obrigado a falar, você é obrigada a falar. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém que esteja indo fazer intercâmbio, alguém que esteja no intercâmbio, mas está sentindo que está meio travado e tal. Utilize também desses aplicativos. Poxa, tem tanto aplicativo gratuito, tem o Duolingo. Enfim, esses dias eu achei um que, se eu não me engano... não sei se chama Chat. Eu vou colocar o nome do aplicativo aqui embaixo, eu não me lembro. Eu tava usando pra estudar mongol, não era nem inglês. Eu gosto muito da Mongólia, gente. Muito. Mas utilize desses aplicativos também. YouTube, galera. YouTube. Depois que você está já mais familiarizado com a língua, eu acho que o tô lembrando daquela mulher que fica falando YouTube, lembra? YouTube. 1000 anos atrás. O YouTube fica mais fácil de ser aproveitado quando você já tem uma base, dizendo por mim, tá? Eu não consegui aprender aqui do zero, por exemplo. Eu vi muita coisa, mas ainda assim, por eu não estar falando, não estar praticando, as coisas ficavam meio no campo da teoria demais. Mas quando eu comecei a aprender, comecei a precisar falar, quando eu colocava os vídeos aqui, eu ficava, entendi, da próxima vez eu posso usar isso aqui. Então, assim, você vai descobrindo também o seu jeitinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui embaixo também sugestões do que vocês querem que eu fale sobre o meu intercâmbio, sobre o meu pós-intercâmbio também. E aproveito para falar também, muita gente tem dúvida em relação a isso, como que eu fui para a Irlanda? Eu fui pela agência CI Intercâmbio. É uma agência que tem aqui na minha cidade, mas eu acho que tem no Brasil todo. Eles são muito bons mesmo. Eu tive uma experiência muito positiva com a CI. E, assim, tanto a minha ida quanto a minha volta, eles me deram todo o suporte. Enquanto eu estava na Irlanda, eles também me deram suporte. Eles têm agências que ficam também em lugares do seu intercâmbio. Por exemplo, na Irlanda, tem uma agência CI. Caso eu precisasse, né, de alguma coisa, graças a Deus nunca precisei. Quando precisei, eu falava com os meus agentes aqui de Volta Redonda e eles super resolviam pra mim. Mas eu acho que é muito válido ter essa segurança, né, de ir pro lugar e ter a agência daquele lugar que você tá indo. Então fica a dica, eu sou embaixadora CI e pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, você consegue falar diretamente
com os meus agentes. Então, todo mundo que me ajudou, você consegue falar diretamente com eles. Eles facilitaram tudo que foi possível. Desde, enfim, casa, né, que é acomodação, escola, seguro, que é muito importante também. Tudo, gente, tudo, assim, não teria acontecido se eu não tivesse ido com uma agência, porque foi tudo muito rápido. Mas se você tá indo sem essa aventura toda que eu passei, já pode entrar em contato com eles também. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E de verdade, eu confio de olhos fechados, porque pra mim, eles fizeram um trabalho excelente. E não só pra mim, várias pessoas aqui da minha região já viajaram com a CI também. Eu fui pela CI por conta de indicação. Então, assim... Ai, gente, é muito bom ter essas experiências positivas com pessoas que estão dispostas realmente a te ajudar. Então, vale muito a pena. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever aqui embaixo. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu @ é LemosLauraA. Tá? E lá não só apenas sobre intercâmbio, eu falo muito sobre o que eu tô trabalhando hoje em dia, que eu falo não só no meu vídeo de retrospectiva, como no pós-intercâmbio também. Hoje em dia eu tô trabalhando como consultora de milhas e também de passagens. Ou seja, se você tá precisando buscar a sua passagem pro seu intercâmbio, me manda uma mensagem lá que eu também consigo te ajudar, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!